Meus amigos, termina hoje o Roma Life Forum 2019. Está sendo realizado no Angelicum, o Largo Angelicum de Roma. Começou no dia 16, hoje estamos no dia 17, portanto, 2 dias de palestras memoráveis. Ontem, por exemplo, um dos palestrantes foi Dom Athanasius Schneider, bispo de Astana. O título da sua palestra foi "É ilusão para os cristãos buscarem a paz com o mundo que rejeita a Deus". Uma fala muito profunda, muito significativa, que mereceria aqui um programa exclusivo. Nesta fala, Dom Athanasius diz que não se pode abraçar ou estar de braços abertos para aqueles que são inimigos de Deus. É bom lembrar que há muita incompreensão quando Jesus fala sobre amar os vossos inimigos. Os nossos inimigos, muitas vezes, são praticamente iguais a nós na fé. Somos testemunhas de guerras entre católicos e protestantes, por exemplo. E esse é um caso típico para entendermos o que Jesus falava: amai os vossos inimigos. Católicos e protestantes foram inimigos durante muitos anos, muitos séculos até, mas amavam o mesmo Deus, amam o mesmo Deus. Nesse caso, o inimigo é sim amável. É possível amar o inimigo quando o inimigo ama o nosso próprio Deus, mas eis a questão: como amar o nosso inimigo, que por sua vez é também inimigo do nosso Deus? Aí a coisa é bastante diferente. Devemos até fazer penitências para esses. Mas convenhamos, seria como querer ser mais realista que o rei. Quando o inimigo é o inimigo de Deus, não pode ser amado. Seria muito estranho para um cristão amar o diabo, por exemplo. Então precisamos ter muito cuidado ao interpretar este trecho das Escrituras. Amai os vossos inimigos. Porém, os vossos inimigos são os vossos próximos, aqueles que comungam da mesma fé, da mesma crença ou da crença no mesmo Deus. Os outros são mais do que inimigos. Os outros são inimigos do próprio Deus. E aí a conversa é diferente. O Dom Atanásio tem a fala de Dom Atanásio, eu vou deixar aqui na descrição, mas hoje quem falou foi o Cardeal Burke, e o Cardeal Burke fez uma reflexão sobre o patriotismo, sobre nacionalismo e patriotismo. E veio muito a calhar nesses tempos em que o Bispo Bergoglio e a sua equipe de teólogos da libertação pregam a criação de um governo mundial sem fronteiras, sem pátrias. O Bispo Bergoglio, por exemplo, já disse muito em várias passagens que não se deve ter um amor exclusivo à própria pátria, porque a terra inteira é o nosso lar. Pois bem, o Cardeal Burke vem na contramão dessa corrente globalista que tomou conta do Vaticano e faz várias considerações a respeito. A matéria, como é de introdução, diz o seguinte: o Cardeal Raymond Burke disse hoje que o patriotismo é exigido pela lei natural e que Deus, de acordo com a ordem escrita sobre o coração humano, não justifica e legitima um único governo global. O Cardeal Burke fez um discurso no fórum, no Roma Life Forum, nesta manhã, em Roma, intitulado "A Piedade Filial e o Patriotismo Nacional como Virtudes Essenciais dos Cidadãos do Céu trabalhando na Terra". A palestra também está na íntegra, vou deixar aqui na descrição esse link também. A sua palestra ocorre em um momento em que não há apenas um empurrão das autoridades seculares, mas também dos principais líderes dentro da igreja por um órgão supranacional
legalmente constituído para implementar políticas de mudança climática e fazer cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Eu venho falando sobre isso em alguns vídeos que o bispo Bergoglio, o argentino Bergoglio, quer porque quer que a ONU crie uma força, um poder supranacional que esteja acima dos poderes nacionais, que possa tomar decisões independentemente dos interesses nacionais sobre o clima. É, evidentemente, o pontapé inicial para um governo mundial. Bergoglio, o argentino Bergoglio, também já pediu que se crie aí uma economia mundial, uma economia diferente, baseada em outros valores que não a economia de mercado. Aí seria exatamente o complemento para o governo mundial. Eu tenho dito que para Bergoglio agora só falta defender uma polícia, a criação de uma polícia mundial, para que finalmente um líder mundial possa governar o mundo. Tudo isso, evidentemente, é diabólico, mas quem está dizendo que é diabólico agora não é este Zé Mané que vos fala, mas sim o cardeal Raymond Burke. Parte da fala do cardeal, vou ler alguns trechos da fala do cardeal. Por exemplo, abre aspas, antes dos desafios do nosso tempo, há aqueles que propõem e trabalham por um único governo global, isto é, pela eliminação de governos nacionais individuais, de modo que toda a humanidade estaria sob o controle de uma única autoridade política. Para aqueles que estão convencidos de que a única maneira de alcançar o bem comum é a concentração de todo o governo em uma única autoridade, a lealdade à pátria ou ao patriotismo se tornou um mal, disse ele. Continua o cardeal. A autoridade divina, de acordo com a ordem escrita sobre o coração humano, não justifica e legitima um único governo global. De fato, a lei divina ilumina nossas mentes e corações para ver que tal governo seria, por definição, totalitário, assumindo a autoridade divina sobre a governança do mundo. O sujeito que vai governar o mundo, evidentemente, para o cardeal, teria que assumir uma autoridade divina, o que é bastante compreensível, porque seria esta figura humana colocada como o chefe mundial, ou melhor, o governante mundial, concentraria nele mesmo todo o poder possível e imaginável, todo o poder terreno possível e imaginável. E isso é arvorar para si um poder divino. A abominação já estaria dada apenas por esse aspecto. O cardeal disse que, abre aspas, o orgulho pecaminoso que inspira a busca de um único governo global tem sido comparado ao orgulho de nossos ancestrais que depois do dilúvio pensavam que poderiam unir o céu à terra apenas por suas forças, construindo a Torre de Babel. Pelo contrário, Deus, nos encontra e ordena nossas vidas para o bem da família e da pátria. Burke, na sua palestra, introduzindo os conceitos gêmeos de piedade e patriotismo, diz que a nossa pátria exige de nós a piedade, que é chamada patriotismo. O amor ao próprio país não é pecado, pelo contrário, o amor ao próprio país está incluído no 4º mandamento, que é amar mãe e pai. São Tomás de Aquino refletiu essa relação quando ensinou que, abre aspas, o homem é devedor principalmente a seus pais e a seu país, depois de Deus. Portanto, assim como pertence à religião dar culto a Deus, também pertence à piedade, em segundo lugar, dar culto aos pais e ao próprio país. Burke tirou disso que o patriotismo é exigido pela lei natural
Ele citou a New Catholic Encyclopedia para ilustrar como, abre aspas, a prática do patriotismo é uma forma da caridade pela qual vivemos plenamente a verdade de nosso ser em seu relacionamento com Deus e com o resto de sua criação. A matéria é maravilhosa, é deliciosa, vai contra toda essa corrente globalista, como disse, principalmente da chamada máfia vaticana, que está lá instalada no Vaticano, para a implantação de um governo mundial, mas serve também para nós aqui, católicos brasileiros, que estamos vendo a nossa igreja aqui, comandada por uma ONG comunista chamada CNBB, apoiando quase praticamente toda a agenda globalista que vem da ONU, em conformidade com as ideias do argentino Bergoglio. Mas também vemos, por exemplo, os poderes, nossos poderes da República, 2 poderes da República, lutando diuturnamente contra a nação, contra o país, contra a pátria, contra os brasileiros. E isso tudo é pecado na voz do cardeal Burke. E, portanto, nós temos que, como bons católicos, mas eu digo mais, nós, todos cristãos, temos que lutar ferozmente contra os inimigos da pátria, porque esses também, agora lembrando a fala de ontem do bispo Athanásio Schneider, esses também são contra Deus. São também eles inimigos de Deus. Ou melhor, eles são também inimigos de Deus. Até depois, amigos.